Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, sexta-feira, dia 16 de abril de 2021, estamos aqui para meditarmos a palavra de Deus, o Evangelho do dia, que hoje se encontra em João, capítulo 6, versículos do 1 ao 15, que diz assim: Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: Onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: Fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, depois de termos passado alguns dias, se vocês prestaram bem atenção e têm acompanhado o Evangelho do dia, nos últimos dias nós refletimos sobre o novo nascimento. E por que não dizer que esse novo nascimento está ligado ao batismo? Os últimos dias, se vocês forem analisar, os evangelhos que nós acompanhamos, que nós lemos, que nós meditamos, se referia de uma forma direta ao batismo, né? Ao batismo. Interessante que a partir de hoje, os evangelhos vão começar a falar sobre a Eucaristia, começando hoje, né? É muito interessante essa dinâmica da liturgia da igreja, né? Essa dinâmica da liturgia da palavra. Às vezes são coisas que a gente não percebe, mas como é rica a liturgia da nossa igreja, a liturgia da palavra. Começou falando sobre o batismo, agora falando sobre a Eucaristia, algo bem pedagógico, algo bem catequético, que nós precisamos de fato. Mas enfim, nós estamos diante de um fato que é o grande sinal que Jesus realiza no capítulo 6 do Evangelho de João, que é a multiplicação dos pães. De fato, Jesus multiplicou os pães. Mas vamos por partes, né? O Evangelho começa dizendo que uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Então, aqui tem um detalhe já muito importante para nós e que nos leva a nos questionarmos. Não sei se você já perguntou a si mesmo: por que é que eu sigo Jesus? Parou para se perguntar? O que te motiva a seguir Jesus? O que te leva a seguir Jesus? O que te faz ir atrás de Jesus? O evangelista deixa bem claro que uma grande multidão o seguia porque via os sinais que ele realizava. Ou seja, não é porque tinham fé,
não é porque de fato acreditavam. Sim, Jesus realiza curas, Jesus realiza milagres, sim, e vai continuar realizando no seu amor, na sua misericórdia. Agora, isso não significa dizer que eu devo ir atrás de Jesus, que eu devo segui-lo só por isso. Porque senão pode acontecer como acontece com muitos. Recebe a cura e dão no pé. Recebe o milagre e vão embora. Porque quem é que fica com Jesus? Aquele de fato que fez a experiência com Ele. Aquele de fato que chegou à fé nele. Esse permanece com Jesus. Quando se vai a Jesus por aquilo que Ele tem para dar ou oferecer, quando se recebe, vai embora. Então é um detalhe que a gente precisa ter muito cuidado, né? A gente precisa ter muito cuidado com isso. Então, é um primeiro detalhe que o Evangelho vai nos levar a refletir, né? Mas continua o Evangelho que, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus, veja, como o próprio Jesus ele é pedagógico, né? Porque Jesus vendo toda aquela multidão, olha o que diz o Evangelho. Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Mas olha o detalhe que São João não deixa passar. Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Está muito claro. Jesus sabia muito bem o que ia fazer. Sabia muito bem o que ia fazer. Ele iria multiplicar os pães, mas estava colocando ali os discípulos à prova, né? É tanto que o próprio Filipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um denário na época de Jesus era o valor de uma diária, né, de um servo. Então aqui Filipe está dizendo, nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Era muita gente. Inclusive, André, irmão de Simão Pedro, ele vai dizer depois: está aqui o menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? O que é isso para tanta gente? Aí Jesus, aquele que tinha perguntado aonde iria comprar comida para toda essa gente, ele mesmo vai entrar em ação agora. O próprio Jesus vai agir, né? O próprio Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. E aí vem esse gesto bonito de Jesus. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Veja, meu povo, esse gesto, essa atitude de Jesus é um gesto eucarístico. Esse evangelho, como eu dizia no início, ele está ligado e quer nos fazer refletir sobre a Eucaristia, que é a presença de nosso Senhor Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento. Diz o Evangelho: Jesus tomou os pães, deu graças. Olha só, o que significa dar graças? Ação de graças significa o que em grego? Eucaristia. Eucaristia. E é na Eucaristia, de fato, que Jesus realiza o grande milagre da multiplicação. A Santa Missa é aquele momento em que Jesus sacia a cada um de nós, se dando a si mesmo a cada um de nós. E é muito interessante porque Jesus, ele é, como vai dizer os estudiosos da Sagrada Escritura, é o novo Moisés. Por que o novo Moisés, Padre? Lembra que no Moisés, que no Êxodo, lá no capítulo 16 de Êxodo,
diante da murmuração do povo que estava no deserto. Moisés é que vai falar com Deus e Deus envia do céu o maná. Deus sempre providenciava o maná para o povo. E agora é Jesus, o novo Moisés, que vai providenciar não mais o maná como no Antigo Testamento, mas o novo maná. Quem é o novo maná? É o próprio Jesus, o pão descido do céu. Minha carne é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida, tomai e comei. É Jesus agora que vai se dar como alimento a todos nós. Por isso, meu povo, que nós precisamos compreender bem a palavra de Deus e compreender bem os sacramentos. Compreender esse grande milagre de amor que é a Eucaristia, que é o Santíssimo Sacramento do altar.